Bom, então nessa aula aqui a gente vai ver os setups que a gente vai operar. Então, vai por mim, a gente só vai executar a operação quando uma dessas três coisas aqui, ou setups, estiverem acontecendo. Ou a continuidade no mercado unilateral, a gente vai entender o que que é isso, ou a continuidade da tendência no mercado bilateral, ou a reversão. Aí vamos lembrar da primeira aula, o mercado só pode, né, uma tendência só pode continuar, ficar lateral ou então reverter. É baseado mais ou menos nisso que a gente vai, que eu criei esses três setups. Não é que eu criei, né? Eu desenvolvi esses três setups, simplifiquei eles e decidi que eu só vou operar com base nisso aqui. E com isso eu passei a operar menos, passei a não ter necessidade de adivinhar o que, que vai acontecer e fiquei mais disciplinado, no sentido de que não tem um trade, não tem um trade, é só me resta esperar ou então mudar de ativo e analisar um outro ativo, porque no mercado Forex, que eu opero mais, lá tem vários ativos, então você não tem que ficar amarrado, né? No caso da B3, por exemplo, só tem mini índice e mini dólar. Lá no Forex, não, inclusive é um mercado 24 horas, né? Tem vários ativos lá, cada um com um tipo de oscilação diferente, uma volatilidade diferente. Então, você tem mais liberdade, né, para escolher o melhor ativo para você operar, o que está na melhor condição para você operar. Mas aí, relembrando a primeira aula, a questão da reversão. Lembra que eu falei que eu me especializei em analisar as reversões justamente porque é o que demanda mais energia do mercado. Quando existe uma tendência, o mercado está o tempo todo tentando virar essa tendência para trás. Ele sempre vai tentar virar, mas não é sempre que ele vai conseguir. Na maioria das vezes não vai conseguir. E aí, como a gente entende isso? Olha, o setup de reversão está falhando. Por que está falhando? Porque os compradores estão ainda fortes nessa tendência. Então, eu vou operar junto com eles, pô. Não vou ir contra quem está ganhando dinheiro durante a tendência, entendeu? Então, a gente vai começar pelo terceiro item aqui desses três. A gente vai começar estudando justamente as reversões. Por quê? Bom, se não está revertendo, está continuando. Então, eu vou colocar o meu foco naquilo que é mais difícil de acontecer. Não é que só é mais difícil de acontecer, também é difícil de entender. Se você já opera no mercado há algum tempo, você vai concordar comigo que é muito difícil você acertar o momento que uma tendência está virando. É bem difícil, né? Eu, pelo menos, era onde que eu tinha maior dificuldade. Então, eu falei assim, bom, é o que eu tenho mais dificuldade é entender se uma tendência está virando ou não. Então, vou focar nisso aqui para mim sempre ter um pouco mais de segurança quanto à reversão da tendência. E aí, de modo que, pô, se não tá, a tendência não está virando, eu não vou esquentar a cabeça, eu vou continuar operando. Porque sempre acontecia de eu ver lá uma tendência, né? Aí eu pensava assim, poxa, eu cheguei aqui, ó. Aí eu falava, nossa, essa tendência veio lá de baixo, cara. Eu não vou comprar aqui. Aí às vezes o mercado fazia uma correçãozinha por aqui, me dava um sinal de compra e eu falava, não, cara, esse trem já subiu demais, eu não vou acreditar, não. Aí eu não comprava, o mercado fazia isso, ia lá e eu falava, porra, velho, por que que eu não comprei e tal? E aí o mercado corrigia, aí eu resolvia comprar aqui. Aí o mercado fazia isso, pum, acionava meu stop. Aí eu ia e vendia aqui embaixo, o mercado caía um pouquinho, voltava e fazia isso. Aí ficava naquela, né? Eu comprava aqui, ó, eu comprei aqui, deu ruim. Aí eu fui e vendi aqui embaixo, falei, a tendência virou. Aí deu ruim também. Aí às vezes eu comprava de novo aqui em cima e o mercado fazia isso. Isso parece clichê isso aqui, mas vai me dizer que isso nunca aconteceu com você. De você sentir que o mercado está indo contra, né? Aí você está comprando no alto, está vendendo no fundo, está comprando no alto, está tudo dando errado para você. Não é porque você não sabe operar, é porque você não está entendendo o que está acontecendo, se a tendência está continuando ou se ela está revertendo. Então, essa simplicidade toda que você está vendo aqui, que não, eu te garanto que não vai ter nada de complexo aqui para frente, é justamente para parar de acontecer isso aqui, ó. Acontecer aquilo de você estar fora do fluxo. Aí é por isso do nome, né? Flow é o fluxo, né? Você vai entender melhor o fluxo do mercado. Uma tendência raramente vai virar do nada, tá? Ela raramente vai virar do nada. O mercado meio que dá uma ensaiada para virar a tendência e tal. Então é bem bacana quando você entende isso e para de acontecer isso aqui. Aí você começa a entender o fluxo do mercado e você vai junto, tá? Quando eu falo de fluxo, eu não estou falando de
de tape reading, tá? Que é um método de análise também baseado em números lá, em análise de envio de ordens, volume de ordens, essas coisas todas. Não estou falando disso não, estou falando de fluxo no sentido de como se fosse um rio, né? O rio tem a direção para onde a água vai, né? E você não consegue interromper aquele fluxo, né? Colocar uma barreira, parar aquilo ali. Então, quando você vai passear de canoa, vamos dizer assim, no rio, você não vai maré acima, né? Você vai junto com aquele fluxo de água, porque aí você tem menos resistência, né? Então, a ideia do flow, né, do fluxo, é justamente essa, é ir para o lado de menos resistência. Então, quando eu comecei a focar aqui na questão da reversão, eu passei a entender essa confusão, que antes para mim era uma confusão, e hoje tem muita clareza quando o mercado começa a fazer isso aqui, né? E nessa região costuma ter várias operações aqui, né? E você acerta a maioria, né, quando você entende o que, que realmente está acontecendo, beleza? Então vamos começar pela questão aqui das reversões no próximo slide, e aí eu já começo com exemplos mais práticos. Depois a gente vai fazer algumas operações aí, eu vou gravando ao vivo no mercado Forex, provavelmente, e aí eu vou gravando para a gente entender o passo a passo, né? Então, falando de reversão, tá bom? Existem dois setups. O primeiro setup de reversão eu chamo de impulso e falha. O que que é isso? O mercado, o que que acontece? Você tem uma tendência, correto? Aí lembra que eu falei, toda tendência ela vai continuar, ela vai pausar, ela vai virar. Cada uma dessas correções é uma tentativa de virar a tendência, você concorda? Né? Senão o mercado não estava fazendo esse movimento para trás. Então ele vai continuando. Ó. Os compradores estão mais fortes, estão renovando as máximas, deixando os fundos cada vez mais altos. Isso é uma tendência, é o básico da gente entender o que é uma tendência de alta. E aí, uma hora, sempre o mercado enfraquece a tendência, tá? Primeiro, antes de virar a tendência, ele vai enfraquecer essa tendência. E aí tem alguns sinais de enfraquecimento. Por exemplo, quando o mercado ele quebra essa linha de tendência aqui, olha, você traça uma linha de tendência aqui, isso é um sinal de enfraquecimento. Quer dizer que já reverteu? Não, não quer dizer, tá? Mas pode ser que reverta. Então, quando isso aqui está acontecendo, essa queda aqui, eu continuo pensando que eu vou comprar, que o meu próximo trade é de compra, tá? E aí, por exemplo, provavelmente, não lembro desse dia aqui, mas se eu tivesse operando, provavelmente eu ia comprar aqui essa barra forte. Por quê? O mercado está quebrando pela primeira vez essa linha de tendência, está falhando aqui num fundo, né? Cada fundo desse é um pequeno suporte, né? Não é um suporte que durou muito tempo, mas a gente revisitou um fundo desse e o mercado não rompeu. Então eu começo a ver força de novo aqui para o lado comprador. Então eu estou comprando aqui, o meu stop provavelmente está por aqui ou por aqui, e o meu alvo está lá em cima. Tá? Só que nesse caso aqui, aí a gente sempre, todos os exemplos aqui vão ser de reversões que deram certo, tá? Que aconteceram de fato. Nesse caso aqui, o que, que o mercado fez? Ele falhou para ir lá em cima. E por que, que eu sei que falhou? Como que eu vejo essa falha? Simples, ó. Aqui tinha uns pequenos topos, e aí o mercado veio aqui, olha, não passou. Aí o mercado voltou aqui de novo, não passou. E ele começa a deixar umas pequenas resistências aqui, olha. Então isso aqui eu já antecipo a virada da tendência. Eu já posso falar que a tendência virou. E aí eu vou procurar operações de venda. Onde está marcado vermelhinho aqui, olha, são vendas possíveis, tá? De se fazer. Então até aqui, por exemplo, ó, até aqui eu não tenho uma estrutura completa disso aqui, ó, de topos e fundos mais baixos, tá? Mas eu já tenho alguns elementos de força dos vendedores aqui durante essa tendência de alta. Então, vamos lá. Essa queda aqui é o fator que mais chama atenção, porque ela foi muito forte, olha. Foi um canal bem curtinho, né? O que que é um canal? A gente chama isso aqui no método do All-Brooks de canal estreito. O que que é um canal estreito? Significa que a variação é como se fosse isso aqui, ó. A variação entre o preço máximo e mínimo, ela é bem pequena, né? Todo o canal é como se fosse isso aqui, ó, uma lateralidade. Só que nesse caso aqui está inclinado para baixo e está muito inclinado. Ó. Então a variação da mínima até a máxima é muito pequena, né? Então isso aqui a gente chama de canal estreito, é um sinal de muita força
nesse caso aqui dos vendedores. Então eu estou vendo uma entrada forte de vendedores contra essa tendência de alta e estou vendo que os compradores meio que desistiram de levar o preço lá em cima. Teve uma desistência aqui, aí voltou, teve uma desistência aqui também, e aí eu já opero vendido nesse caso. Só que em qualquer lugar que isso aqui acontecer, eu vou sair vendendo? Não. Aqui tinha uma resistência. Então é por isso que eu coloquei aqui, ó, o passo a passo que a gente já viu nas primeiras aulas, ó. Então aqui eu tenho uma resistência, né? Eu tenho aqui um Bear Tight Channel, é um canal estreito de queda, não se apegue aos nomes, né? Se apegue ao visual, a entender o que é isso aqui. Eu tenho um topo mais baixo, né, que é uma falha dos compradores. Então, você pode falar que o topo mais baixo foi isso aqui, um topo duplo, ou esse topo com esse que você pode falar que foi um topo duplo, ou esse topo com esse que você pode falar que foi um topo duplo, tá? Importante que você está vendo, ó, uma falha dos compradores. Eles tentaram ir lá em cima e não deu certo. E aí você vê candles de força. Você vê candles, você vê, o Albrook chama de barra de tendência, né? Mas outras metodologias chamam de candle de força, que nada mais é do que um candle grande, uma barra grande que tem pouca sombra. Por que isso? Porque lembra que eu falei que para você virar uma tendência, você precisa de mais força do que para continuar na tendência? Então eu preciso ver que a força dos vendedores estão confirmando essa hipótese de virada de tendência. Então olha só, aqui eu vejo uma barra forte dos vendedores, aqui tem uma barra forte com pouca sombra, aqui tem outra barra forte com pouca sombra, e em cada uma dessas barras eu poderia ter enviado uma ordem de venda, né? Ou para fazer um único trade, ou para ir adicionando mais contratos na minha posição. Vamos supor que eu vendi primeiro aqui, né? Aí nas confirmações de força eu poderia adicionar, eu poderia vender mais aqui, eu poderia vender mais aqui, vender mais aqui, vender mais aqui. Então, o importante é entender o que está acontecendo. Então lembra, você não vai ficar caçando uma estrutura dessa, tá? Durante uma tendência de alta. Você vai olhar se isso está acontecendo quando chegar numa resistência, beleza? Combinado assim? Então vamos seguir para o próximo slide aqui para a gente entender um pouco mais. Outro exemplo aqui, agora a gente está virando de uma tendência de queda para uma tendência de alta. E o legal de entender isso aqui é que muita gente considera que uma tendência só está virando quando a gente muda a estrutura de topos e fundos. Como assim, Alex? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor, deixa eu só voltar aqui para ficar mais fácil. Ó. Uma área limpa aqui. O mercado está aqui fazendo uma estrutura de topos e fundos mais altos, isso é uma tendência de alta. Para muita gente, só é uma tendência de baixa quando o mercado de fato faz isso aqui, ó. Faz topo e fundo mais baixo pela primeira vez, né? Rompe isso aqui chama de pivô de baixa, e quando ele volta aqui e demonstra mais força, aí sim a galera começa a vender, né? Esperando que vai continuar aqui numa estrutura. Só que às vezes isso não acontece bem assim, tá? Costuma que acontece mais ou menos assim, ó. O mercado já vai aqui em tendência, papapá, papá. Aí costuma que do nada ele faz isso aqui, ó, e a tendência vira cá embaixo, ó, e continua, tá? Isso pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para todos os cenários. É por isso que eu tenho dois setups para reversão, para entender reversão. Esse aqui é o primeiro, impulso e falha. Então a gente viu o impulso e falha virando uma tendência de alta, agora a gente vai ver virando uma tendência de baixa. E olha aqui como que é mais interessante. Olha como que essa queda estava muito forte, ó, um canalzinho bem estreitinho, né? Olha só que legal isso aqui. Olha as barras de compra, como que estão isoladas, ó, não tem muita continuidade, né? E está predominantemente vendedor esse mercado aqui, tá? E aí, como que eu opero contra essa tendência de queda? Eu tenho que ter um setup de compra. Eu não vou sair simplesmente comprando, porque senão, se fosse simplesmente ver uma barra grande de compra, eu ia comprar aqui e tomar um stop, eu ia comprar essa barra aqui e tomar um stop, eu ia tomar vários stops aqui e não ia entender o que está acontecendo. Então, eu preciso de um setup, que é uma lógica de raciocínio. Então, ó, primeiro, aqui está a resistência, mas seria um suporte, né? Eu preciso de ter um suporte, né? Aqui com certeza tinha alguma coisa que era um suporte aqui para baixo. Aqui nesse caso eu tenho um Bear Tight Channel, ou seja, um canal forte de queda. Então eu preciso de ver o rompimento disso aqui
e preciso de ver uma falha dos vendedores para continuar em tendência. Então, tudo isso aqui, olha, foi um rompimento, ó, rompeu um canal, né? E é difícil eu comprar isso aqui. Pô, eu tava vendo o mercado descendo forte aqui. Do nada, agora o mercado começa a subir esse tanto de barra. Então, isso aqui coloca a gente em confusão. Mas se você tem um suporte aqui, você já acende um alerta de reversão. Opa, pode ser que esteja revertendo. Aí o mercado vem aqui, olha, e deixa o que a gente chama de fundo duplo. E esse fundo duplo acontece justamente onde tinha um microfundo antes, ó. Então, ou seja, eu tenho aquela sequência, um rompimento do canal e uma falha para o mercado continuar em tendência. E as barras fortes, ó. Perceba que aqui eu não tenho necessariamente ainda uma estrutura de topos e fundos maiores. Eu só tenho, ó, um fundo aqui, eu tenho aquele topo que deixou lá em cima e agora eu tenho um fundo mais alto do que esse aqui, ó. Tá? É o suficiente, ó. Com essas barras fortes confirmando o contexto, é o suficiente para me operar comprado. Então eu entraria por aqui, né, faria uma realização de lucro parcial aqui, né, ou se eu tivesse só com um contrato, poderia vender tudo aqui, ou esperar um pouco para ver se isso vai romper e continuar em tendência, né? E nesse caso aqui rompeu e foi uma tendência bem forte. E aí muita gente teria entrado só aqui, ó, né, no rompimento desse pivô de alta, ou só aqui, ou só por aqui. Mas quanto mais você demora, mais inseguro você fica, porque você está próximo de algum topo anterior, você fica com medo de comprar alto, né? E aqui a gente teria entrado bem cedo, tá? É um setup que eu gosto muito de operar, tá? Um setup de reversão de tendência. E por que que isso aqui é interessante? Porque sempre quando uma tendência vai virar, existe um esforço de quem estava dominando o mercado, nesse caso aqui eram os vendedores, correto? Estão dominando o mercado. Sempre quando a tendência vai virar, a gente vê um esforço deles tentando continuar essa tendência. No caso aqui, ó, isso aqui foi uma demonstração de força dos vendedores tentando fazer o quê? Fazer uma nova mínima aqui. Mas aqui a gente vê que eles desistiram, onde que já tinha um pequeno topo anterior, tá deixando esse fundo mais alto. Aí essas barras fortes aqui é a confirmação para nós de que realmente os compradores estão botando pressão aqui para virar a tendência. Aí eu tenho um suporte, eu tenho um rompimento de canal de baixa, eu tenho uma falha dos vendedores e eu tenho força dos compradores aqui colocando pressão no mercado. Aí eu tenho que comprar, não posso hesitar, tá bom? É um setup que eu gosto muito de operar. O próximo setup é o que eu chamo de pivô mais correção mais o candle de força. Então, nesse caso aqui, eu não tenho um pivô, né? Eu não tenho uma inversão. Vamos lá. Eu não tenho aquela inversão que eu falei na estrutura. Aqui é uma estrutura de tendência de alta. Então, era mais ou menos assim, ó, eu tenho uma pressão aqui do vendedor e uma falha dos compradores para voltar para a tendência, antecipando a tendência de queda, né? Então, aqui, ó, tem um canal de alta, eu tenho uma pressão vendedora aqui fazendo esse rompimento forte, agora eu tenho uma falha dos compradores e tenho força aqui vendedora, continuando, né, protegendo esse topo mais baixo que o anterior e pressionando a tendência para virar. É aí onde que eu vendo, já antecipando a virada da tendência. E no outro caso, é quando eu de fato tenho uma mudança na estrutura. Ou seja, ó, o mercado estava lá subindo, né? Estrutura de alta, e aí ele muda a estrutura, ó. Ele realmente faz um rompimento aqui. Ele rompe esse pivô, aí ele tenta voltar, deixa um outro topo mais baixo, eu vejo de novo força aqui dos vendedores, aí é onde que eu entro para pegar essa reversão. Então são esses dois setups aqui, a gente vai ver agora o segundo setup. Qualquer dúvida, volta no início da aula, na aula anterior, para você entender melhor. Então vamos lá, eu tenho aqui um mercado em tendência de alta, né? Os compradores aqui bem presentes no mercado, a gente só vê barras de alta praticamente. Aí lembra que eu falo que toda correção ela está tentando reverter? Isso aqui é uma tentativa de fazer um pivô de baixa. E aí você fala assim, ah, a tendência está virando, olha esse candle de compra aqui, ó. Não está virando. Se estivesse virando, teria rompido esse possível pivô de baixa. E aí você está na média móvel. Provavelmente, se você puxar lá de trás de algum lugar, você iria ver uma linha de canal de tendência passando por aqui. E aí você fala, tá virando a tendência? Não.
eu tenho uma barra de força, um fundo duplo aqui na média móvel. Você poderia comprar aqui, né, com stop abaixo dessa barra, buscando 1 para 1. E deu exatamente 1 para 1 aqui, ó. O mesmo tanto que você riscou, você buscaria aqui para cima. Sempre que você vê o mercado muito forte assim, ó, é um pouco arriscado, se você já andou algumas barras, é um pouco arriscado você buscar um alvo muito grande, tá? Especialmente se você estiver próximo de uma resistência. Basicamente, por quê? A probabilidade de ganhar dinheiro operando essa tendência aqui na compra é muito alta. Então, se você tem probabilidade muito alta, não busca um lucro muito grande com stop muito pequeno, não, porque aí você transforma isso numa operação de baixa probabilidade. É um pouco complexo, mas a gente pode tratar isso em outra aula. Mas enfim, sempre que você vê um mercado muito forte assim, teve uma oportunidade de comprar, eu comprei aqui. Se você entende que está no início da tendência, beleza, você buscar um alvo grande. Mas se você entender que a tendência já andou um pouco demais, não busca um alvo muito grande, não. É melhor você buscar um alvo curtinho com stop curtinho, que você vai ter sempre uma taxa de acerto muito boa, pensando dessa forma. Mas vamos lá, a gente está aqui numa tendência de alta, olha que legal. A tendência tentou virar aqui, falhou, deixou um fundo duplo. Aí foi lá em cima, renovou a máxima. Quer dizer, até aqui, olha, tendência de alta, absoluta, né? Aí o mercado vem e faz essa quebra aqui, ó. Pum, foi forte. Essa queda aqui foi forte, foi. É tendência de baixa? Não, é só uma queda mais forte, né? Pode ser que vai, sei lá, talvez falhe aqui de novo e volta a subir, mas nesse caso eu tenho uma barra fechando aqui abaixo, ó. Opa, já tem alguma coisa diferente, é só barras de venda, né? Isso aqui provavelmente deve levar mais uma perna para baixo. Ok, só tem que observar até agora. E lembrando, né? Quando a gente está em resistência, a gente é cauteloso para comprar aqui em cima, né? Era outra razão para comprar com stop curto e um alvo curto aqui. Mas aí eu estou numa resistência e vejo uma quebra dessa magnitude aqui, olha. Com tanto de barra de baixa, barras grandes. Aí eu já fico cauteloso. Pode ser que a tendência vira. Aí o mercado sobe e tem uma barra forte. Opa, isso aqui é um setup de venda? Não. Por quê? Se fosse um setup daquele primeiro, eu teria que ver algo mais ou menos assim, ó, um topo duplo aqui, né? Uma segunda falha aqui dos compradores para eu poder vender antes de um pivô. Mas nesse caso aqui eu estou só observando. Aí o mercado vem e rompe o pivô, né? Essa linha com duas setinhas aqui é o que eu uso para marcar os pivôs, tá? Todo exemplo que você vê aqui que tem uma setinha dupla, como essa aqui, pontilhada, é porque é um pivô. Então aqui rompeu um pivô, significa que agora eu tenho uma estrutura de venda, ó, topo, topo mais baixo, fundo e fundo mais baixo. Eu tenho uma estrutura agora que fala, opa, a tendência virou. E olha só a força de venda, né? Então até aqui, ó, não estou fazendo nada, não vou vender por aqui. Eu vou esperar uma correção e um próximo sinal de força dos vendedores. Então aqui teve uma barra forte, ó. Eu iria vender aqui, eu poderia vender o fechamento dessa barra, poderia vender o fechamento dessa barra forte aqui, dessa barra forte aqui, tá? E colocar o meu stop de preferência aqui em cima e buscar um alvo do tamanho do risco que eu estou correndo, tá? Ou colocar alvo aqui nesses fundos, ó. Aqui pode ser um alvo, esse fundo pode ser um alvo, tá? E aí eu coloco um lembretinho, né? Como a tendência recém começou, está contra, né, um canal de alta, um canal forte de alta, eu comecei uma tendência de baixa. É melhor buscar alvos curtos, de acordo com a estrutura do canal. Então aqui, por que eu chamo de canal amplo aqui? É porque essa aqui, ó, foi uma perna da tendência, né? Ó, uma perna para tendência de baixa, outra perna. Essa correção aqui foi muito grande, ó, em relação a essa queda aqui, tá? Isso é que eu chamo de canal amplo, tá? Uma correção muito grande em relação à perna de tendência. Então, quem vendeu por aqui, se colocou stop aqui, o melhor é buscar 1 para 1, tá? Ou seja, esse tamanho aqui de risco, você buscaria o mesmo tamanho de lucro lá para baixo, ia dar mais ou menos por aqui, tá? Seria um ótimo trade, né? Se todo dia você, por exemplo, no mini índice, mini dólar, quem opera em mercado brasileiro, se todo dia ficar esperando o mini dólar dar uma condição dessa aqui, meu amigo, se você fizer uma, duas operações só por dia, você pode ter certeza que você faz dinheiro, tá? É só você não ter pressa, é importante, e ter paciência, tá? Então, esses casos que a gente está vendo são de reversões de tendência que estão dando certo.
Mas às vezes a gente vai ver tentativas de reverter a tendência que vão dar errado. E aí vai ficar mais fácil ainda. É só se operar a favor do que está dando certo, da tendência, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui, ó, pivô mais correção mais candle de força, é o segundo setup. Agora a gente tem uma tendência de queda, né, e está revertendo ela para cima. Então, ó, de novo, eu tenho um pivô. Por que que é pivô? Ó, porque está mudando a estrutura. Antes eu tinha sempre topos e fundos mais baixos. Agora eu tenho um topo e fundo mais alto e eu tenho barras fortes, ó, fechando acima do pivô. É um indício de que esse pivô realmente está empenhado em virar a tendência aqui. E está quebrando também, olha, uma linha de tendência que a gente tem passando por aqui. Aí, ó, sempre lembra do contexto, ó. Eu tenho um suporte, não está marcado aqui, mas eu tenho com certeza. Eu tenho um pivô de alta e eu tenho um candle de força na correção, ou seja, um fundo mais alto. O mercado corrigiu aqui e eu tenho confirmação de força compradora aqui, confirmação de força compradora, confirmação de força compradora. Aqui nem se fala, né? Confirmação de força compradora para me operar a favor dessa nova tendência de alta, tá? E aqui o mercado, ó, continuou até o final ali da tela, ó, fazendo uma estrutura de topos e fundos cada vez mais altos. E aí, ou seja, eu já tenho uma tendência de alta aqui, ó. Dá para desenhar uma linha de tendência aqui, uma linha de canal por aqui, tá? É um canal amplo de alta aqui, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Eu acho que é só esse. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aí, na verdade, eu tenho mais exemplos aqui, ó. Vamos lá, pegando o primeiro setup, ó. Eu tenho um impulso na resistência. Então, esse setup de quê? Impulso e falha, tá? O mercado dá um pontapé inicial para começar a reversão de tendência e geralmente é um pontapé forte. Então, aqui a gente tem esse impulso, né? Com bastante força aqui para baixo. Está marcada aqui uma pequena linha de tendência. Sempre que você vê algo assim, olha, muitas barras, uma sequência muito grande de barras para um lado só, normalmente o mercado vai tentar fazer o que a gente chama de segunda perna, né? Aqui é a primeira, aqui a segunda, tá? Então você nunca vai comprar aqui, né? Principalmente você não vai ficar tentando adivinhar onde é que está o fundo e que o mercado vai parar de cair para subir, né? É aquela velha história, não tente parar uma faca caindo, né? Deixa ela cair no chão primeiro, depois você pega. Mas nesse caso aqui, a gente tinha uma tendência de alta, provavelmente aqui tinha uma resistência aqui para cima, né? Embora não tenha todo o histórico do gráfico aqui, mas no seu gráfico você vai analisar, né, o contexto completo, vendo onde que estão as resistências. E aí a gente tem esse rompimento forte e o mercado tentando, ó, voltar timidamente para a tendência. Aqui ele tem três tentativas, ó, uma perna para cima, correção, duas, correção e três. E aí a gente vê, ó, confirmação de força dos vendedores, ó, três barras, três candles de força em sequência. Isso aqui é um ótimo sinal de venda. No segundo você já poderia vender. Se estava desconfortável para vender no primeiro, no segundo você já poderia vender mais ainda no terceiro, né? E colocar o seu stop aqui. Não precisava colocar o stop lá em cima, tão longe assim. E aí o mercado depois ele rompe o pivô. O pivô está lá embaixo. Isso é um sinal que a tendência vai muito longe, tá? Olha onde que ela fez o pivô. Geralmente o pivô faz lá em cima, né? Mais em cima aqui, ó. Quando vira uma tendência com pivô. Aqui o pivô aconteceu lá embaixo, tá? Então, realmente, quando acontece isso aqui, o mercado vai muito longe, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, com certeza tem mais, ó. Esse aqui já é com pivô. E é engraçado, né? Muita gente vê isso aqui, olha, o mercado caindo tão forte assim e não acredita que a tendência pode virar. Mas vira, tá? Principalmente se aqui tem um suporte. Ó, um pivô de alta, claro aqui. A maioria de pivô, quando ele vai funcionar, você vê barras grandes fechando acima dele. Nesse caso que é um pivô de alta, né? Ou seria abaixo se fosse um pivô de baixa, tá? E aí a gente tem continuação, ó, barra forte continuando aqui acima. Isso é um sinal de que a tendência já virou. Então, você poderia comprar aqui acima da máxima dessa barra, com stop por aqui, ou melhor ainda lá embaixo. Poderia comprar aqui essa barra forte, mais ainda essa barra forte. E é uma tendência que acabou de começar, acabou de virar.
tá? E se está num suporte aqui, provavelmente a gente viria, né, pelo menos até a metade dessa queda ou no início dela lá em cima, na resistência, tá? Aí eu coloquei um alerta aqui, olha. Você poderia falar que aqui tem um pivô de baixa. Você poderia falar, ih, Alex, vou desfazer essa compra que eu fiz e vou vender porque tem um pivô de baixa. Aí a gente tem que ter o bom senso. Lembra que eu falei que nada aqui é decreto? Nada aqui vai ser um decreto, vai ser uma hipótese. E aí a gente tem que analisar todo o contexto para entender as hipóteses. Toda vez que você vê um possível pivô próximo de um fundo anterior, assim, olha, desconfia, tá? Já está próximo do suporte. Isso aqui é uma correção em duas pernas, tá? Primeira perna, o intervalo dela e a segunda perna. Sempre vai ter correções em duas pernas que parece um pivô. Isso aqui tenta te confundir para zerar essa operação de compra, mas se você tem um alvo lá em cima, você vai manter firme. O ideal, quando você está buscando alvos longos, é você sempre ter no mínimo dois contratos, tá? Que aí no meio do caminho você faz uma parcial e fica tranquilo, tá? Coloca o stop no preço com o outro e deixa para ver o que vai dar. Mas aqui é um falso pivô, tá? E aí lembra que eu falei que, olha que interessante, por que é bom focar na reversão? Porque você vai entender quando uma reversão não está funcionando, o que significa que a tendência provavelmente vai continuar. Digamos que você tenha chegado no mercado e o mercado está exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. O mercado está nessa hora aqui, você abriu o gráfico. Imagina que não tem nada aqui para cima, tá? Aí, deixa eu só ver se eu consigo tampar isso aqui. Eu estou tomando couro aqui nessa ferramentinha. Não sei como é que usa isso aqui não, não vou temar não. Mas você chegou exatamente aqui, olha, nesse período. E aí você vê o mercado fazendo um possível pivô de baixa aqui, ó. Você chegou agora, tá? Você chegou nessa hora aqui. E aí você vê o mercado, você fala, eu tenho um pivô de baixa, vou operar reversão, tá? Olha como que você tem que tomar cuidado e entender, isso aqui é muito bom para quem está de fora, entender o que está acontecendo. Ó, o Alex falou que quando uma tendência não está falhando para virar, é sinal que ela vai continuar. Então você chegou agora, nessa linha rosa aqui, ó, você chegou, o mercado está justamente aqui, nesse preço, né, por aqui. E aí você vê um pivô. Aí você vai lembrar, opa, um setup de venda. Aí você vai lembrar também, não, mas nem sempre vai virar. Aí você começa a olhar as outras coisas, ó. Aqui é uma tendência de alta, beleza, ok. Aqui eu tenho uma, deixa eu pôr uma linha reta aqui, deixa eu ver. Não dá para colocar linha reta também não. Aqui eu tenho uma linha de tendência. Rompeu essa linha de tendência? Não. A linha de tendência principal não foi rompida, né? O mercado testou ela aqui só. Não foi rompida. Ok. Eu tenho uma resistência aqui. Cadê a resistência? Resistência será que não é o topo? Resistência geralmente é início de tendência, tá? Meio do caminho pode ser, mas eu estou vendo força compradora continuando aqui, ó. Não estou vendo fraqueza compradora, tá? E aí você começa a juntar os pontos para você entender. E outra, adicional, né? Sempre que você vê um pseudo pivô próximo de um fundo anterior, ou melhor ainda, próximo de dois, provavelmente esse pivô não vai virar tendência. Aí você vê força compradora aqui, ó. Aí aquilo entra naquilo que eu falei lá na primeira aula. Quando uma tendência não está revertendo, provavelmente ela vai continuar. O que você faria? Está falhando para reverter. Eu vou comprar aqui, pôr meu stop aqui embaixo, o meu alvo aqui, ou talvez lá em cima, né, em algum lugar aqui para cima, ou as duas coisas, né, se você tem mais de um contrato. Beleza? Então é muito bacana a gente entender reversão. Agora, olha aqui a diferença, né? Eu tenho um rompimento de pivô. Ó, o pivô rompeu aqui, né? Ó, tem algum topo aqui? Olha só, não tem um topo claro aqui, ó. Não tem nenhum topo, cara. Você poderia chamar isso de topo, mas é um micro topo, né? Você poderia chamar aqui de topo, mas é um micro topo. Isso aqui é uma pequena lateralidade que deixou aqui, ó. Não é necessariamente um topo. O próximo topo mesmo que a gente vê é aqui, ó. Que tá claro um topo aqui. Então aqui tá longe de tudo, ó, esse pivô. Então ele tem boa chance de funcionar, tá? Com uma reversão. Agora aqui não, ó, a tendência recém começou para cima.
esse pseudo pivô está próximo de fundos, não teve um rompimento bom ainda de uma linha de tendência e não tem uma resistência clara aqui perto, que justifica essa reversão. Então só te resta fazer o quê? Comprar. Então o que acontece? Quando você está posicionado, vamos supor, você está comprado aqui. Essa aula está ficando um pouco mais extensa, tá? Mas é por um bom motivo. Você está comprado nesse preço aqui. E aí você realizou uma parcial por aqui. E aí você vê essa queda, essa pseudo pivô acontecendo, e você analisa o contexto e vê que ele não tem muito boa chance de funcionar. Aqui você poderia comprar mais. Ó. O contrato que você vendeu, você poderia comprar mais e vender aqui de novo. E deixar esse outro um para sair lá em cima, tá? Ou seja, é uma correção grande, assusta quem não está preparado, mas para quem está preparado é uma oportunidade, tá? Então isso que é, de novo, né, justificando o nome aí do que eu dei ao método flow, isso que é fluxo, tá? Entender que o mercado tem um certo fluxo, ele tem uma certa ordem, ele não é totalmente aleatório assim, tá bom? Vamos ver se tem mais exemplos aqui. Sim, tem outro exemplo aqui, ó. Eu coloquei muitos exemplos aqui, depois eu vou disponibilizar esse material também. Olha que legal, uma tendência muito forte para baixo. Olha aqui, olha quanta força aqui dos vendedores, olha quanta barra de venda. Mas do nada, os vendedores abandonaram isso aqui, tá? E aí vamos lá, né? O mercado me deixa um pivô, ó. Tem uma perna de alta aqui, né? Uma correção, um fundo mais alto, agora rompe isso aqui. Rompe com uma barra forte? Sim. Tem continuação? Tem continuação. Tem confirmação de força? Tem. Você já tem uma entrada de compra, né? Com stop aqui abaixo inicialmente. Ó, de novo, mais força compradora, mais força compradora. Você poderia entrar em qualquer uma dessas três opções aqui, tá? Com stop aqui. Quando você entra mais tarde aqui, você já tem um fundo mais definido, você pode pôr seu stop aqui, tá? E outra, vamos lá, analisando mais coisas. Esse pivô aqui está próximo de topo, de algum topo para trás? Não, olha onde está o próximo topo, está longe pra caramba. É para lá que o mercado está tentando ir, tá? E assim por diante. Aí vamos supor, muita gente assusta, eu estou comprado aqui. Aí eu vejo essa barra forte, ai meu Deus, a tendência vai virar. Nossa Deus, a tendência vai virar, agora está tudo errado, eu deveria ter zerado o lucro, eu estou comprado aqui, o meu stop está aqui, esse tem vai descer, vai lá no meu stop. Aí você fala, calma, se a tendência não está virando, ela deve continuar. Vamos lá, essa barra aqui é um setup de venda contra essa tendência de alta? Já é uma tendência de alta. Essa barra aqui é um setup de venda? Não, não é. Então eu vou assustar? Vou zerar minha compra? Não. Aí eu vou lembrar, se uma tendência não está virando, provavelmente ela vai continuar. Aí olha, eu tenho uma linha aqui está difícil para desenhar a linha reta, mas tem uma linha reta aqui, ó. Se você conectar esses fundos, ó, tem uma linha reta aqui. Ou seja, é um suporte, ó, tem um suporte. Olha a força do comprador no suporte. Você poderia comprar mais aqui, ó, tá? E assim por diante, tá bom? E aí a tendência continuou, né? Olha como está rompendo forte. Aí você poderia falar assim, aqui é um pivô, agora sim eu tenho resistência, agora eu tenho um pivô, agora realmente está longe de fundo, né? O próximo fundo é aqui. Ixi, vou vender aqui, tá? Aí você sempre espera, né? Ó, beleza, você poderia falar que você tem uma estrutura de topos e fundos mais baixo na resistência, né? Só que o mercado, ó, rompeu muito forte, você toma cuidado com isso. Mas vamos lá. Rompeu com uma barra forte? Rompeu. Teve continuação? Não. O próximo candle, ó, foi um candle revertendo para cima, para dentro. Aí veio uma barra fraquinha de venda, ó. Depois uma barra forte de comprador. Aí sim uma barra forte dos vendedores, mas nem veio abaixo da mínima dela. Então você vai analisando tudo isso para você entender se a reversão está dando certo ou não, tá? Então, lembra, ó, eu tenho uma tendência de alta. Cara, é muito legal isso aqui. Eu acho muito simples, muito básico, mas o impacto que isso vai dar na sua análise vai ser incrível. Isso aqui é uma tendência de alta, certo? Lembra do que eu falei lá na primeira aula? Eu preciso de muito mais energia para virar isso aqui para trás do que para continuar subindo. E aí, quando eu falo que eu preciso de muito mais energia, eu vejo uma barra dessa, tem energia aqui? Tem. Mas e aí, não continua? Olha as barras pequenininhas de venda. Aí de novo, ó, tem um rompimento de pivô? Tem, eu posso falar que rompeu um pivô. Mas cadê a energia? Olha só, tem energia aqui? Não. Tem energia aqui? Não. Tem energia aqui? Talvez tenha, mas nem continua abaixo, ó, tá?
E aí, agora olha só na direção da tendência, para cima. Às vezes uma alta começa com barras fracas assim, ó, de compra, tá? Às vezes uma alta começa com barras pequenas assim, ó, de compra. Por quê? Já é tendência de alta, não precisa ter tanta força assim para continuar. Olha aqui, ó, tem umas barras fraquinhas aqui, ó, de compra, mas ainda tá mantendo a tendência em alta, tá? Por quê? Porque já definiu que está em alta, não precisa ter tanta energia assim mais, igual tá tendo aqui, ó, de compra. Claro que quando tem, você está posicionado, isso aqui é ótimo, né? Avança rápido aí, te dá um lucro rápido. Mas nem sempre vai ser assim, tá bom? Vamos ver se tem mais exemplos aqui. Tem bastante exemplos aqui. Aqui eu até marquei as entradas, né? Ó. Então vamos lá, tem uma tendência de queda, bonitona aqui, muito forte e tal, mas não se iluda com isso, né? Principalmente quando está chegando o suporte, ó. Olhe sempre, né? Tem uma tendência forte, mas está chegando o suporte. Olhe sempre se está revertendo, tá? Então, nesse caso aqui, olha, a gente tinha um possível pivô e olha que legal, o mercado aqui ele falhou, né? Um possível pivô, ó, subiu, deixou um fundo mais alto, aí veio para romper, mas falhou. Ó. Por quê? Porque é uma barra forte, mas nem fechou acima e logo em sequência tem uma barra forte de venda. Aqui, com certeza, se eu tivesse aqui, eu iria vender, com toda certeza. Com qual premissa? Se uma tendência está falhando para virar, provavelmente ela vai continuar, mesmo que aqui fosse um suporte, tá? Porque nunca é decreto. Não quer dizer que porque é suporte a tendência vai virar. Senão seria fácil ganhar dinheiro no mercado. Só que aí, ó, eu venderia aqui e colocaria o stop. Eu ia tomar um stop. E iria ver o quê? Pô, agora eu tenho um rompimento de um pivô. Aqui é um pivô agora, tá? Por que pivô? Porque está invertendo a estrutura. Agora tem uma estrutura de alta. E olha essas barras fortes dando sequência aqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia comprar essa barra aqui, depois de tomar o stop, comprar essa barra aqui. Só que eu tenho que saber onde que eu posiciono meu stop loss, que seria aqui no caso. Aí nessa correção, eu poderia comprar mais aqui, comprar mais aqui, comprar mais aqui onde que eu marquei, né? Ó, e aí eu já tenho uma linha de tendência aqui, determinando onde que tem um suporte ascendente. Agora eu tenho fundo duplo aqui, ó, com mais força compradora. E aí é só alegria, a tendência já é de compra, já é de alta, essa tendência aqui, tá? E sempre olha, né, ó, tem um possível pivô aqui. Tem topo próximo? Olha só. Você poderia chamar isso aqui de topo? Poderia, mas rompeu, ó. Teve força compradora rompendo isso aqui, ó, tá? Aonde que tem mais topo? Lá em cima, ó. Então para lá que o mercado vai, filho. Ó, lá em cima tem mais topo para lá que o mercado está tentando ir, tá bom? O que mais tem são exemplos, mas o gostoso é ver isso aqui na prática, tá? Eu sei que gráfico parado é muito fácil de analisar, né? Mas aí a gente vai ver depois gráficos em movimento em tempo real. Olha que interessante, ó. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Da reversão e da falha da reversão. Bem legal isso aqui, ó. E aí é bom você pegar gráficos aí e começar a estudar. Olha essa queda que monstra, né? Só barras de venda. Aí o mercado, vamos supor que você tem um suporte aqui e você está esperando para comprar. E aí você tem duas possibilidades, né? Ou um rompimento seguido de falha, você já viu os dois setups, ou um pivô. Aí você está esperando e o mercado vem aqui para fazer um pivô de alta. Rompeu o pivô? Não. Mas vamos supor que essa barra fechou acima e você fala que rompeu. Olha o que tem na sequência, ó. Força vendedora. Concorda? Você tem bastante força vendedora. Então você poderia pensar, bom, se a tendência não está revertendo, provavelmente ela vai continuar. Aí eu tenho força vendedora. Eu poderia vender aqui. Opa, deixa eu voltar aqui que eu saí sem querer. Eu poderia vender essa barra aqui, vender a próxima barra, buscando o alvo aonde? Aqui embaixo, na mínima do dia. Tá, eu iria vender e só olhar. Ó, continua tendo força vendedora? Continua. Então vou manter o trade, tá? Para sair lá embaixo. E aí deu bom. E continuou em queda, ou seja, ó, a tendência continua em queda. Para me comprar, eu preciso de quê? Ou um pivô de alta, ou um setup de rompimento seguido de uma falha, que geralmente aconteceria aqui com um fundo duplo, né? Aí, beleza, o mercado vai lá embaixo e agora eu tenho o quê? Um pivô de alta aqui, ó. Vamos lá, tem um topo próximo aqui desse pivô? Não. O pivô está sendo de fato rompido? Tá. Tem um suporte? Provavelmente tinha, embora não esteja marcado aqui, mas se a gente olhar o passado do gráfico, provavelmente tinha um suporte aqui.
Então, tá virando a tendência? Provavelmente que sim, tá? E aí eu poderia comprar, né, para realizar uma parcial aqui. Por isso que é bom realizar a parcial, tá vendo? Porque às vezes o mercado vai fazer isso. Você vai comprar aqui, vai colocar seu stop lá embaixo, e o mercado vai ficar horas aqui é, brincando aqui e você vai ficar na dúvida, né? Por isso que é bom fazer parcial. Mas beleza, vamos supor que você realizou o lucro aqui, né, parcial, e aí você teve um stop acionado aqui, ó, sei lá, acionou seu stop. Aí você vai pensar o seguinte, bom, a tendência está virando para baixo, aí tá, se eu tenho aqui uma tendência de alta, eu preciso de um setup de venda, né? De novo, de reversão para baixo, ou pivô, ou aquele outro esquema lá que a gente já aprendeu. Se eu chamo isso aqui de pivô, olha como que o mercado rompeu o pivô e já foi no fundo, ó. E eu estou vendo força compradora. Então, se eu tomo um stop aqui, você poderia comprar aqui de novo, tentando sair lá em cima de novo, tá? E deu bom, né? Só que você teria que antecipar isso daqui. Tá? Agora vamos ver a perspectiva do vendedor. Ó, eu tive um rompimento aqui desse pequeno canalzinho e aqui eu tive uma falha, ó, para cima, próximo desse topo. Você poderia vender aqui também? Poderia, tá marcado aqui de vermelho, vendas possíveis. E aí eu iria vender para sair aonde? Para sair lá embaixo, pensando que a tendência de queda vai continuar. Só que aí o mercado chega aqui, olha, nesse fundo e faz o quê? Falso rompimento e força dos compradores. Aí eu volto a olhar de novo, ó. Vamos lá. Eu tinha uma linha de tendência aqui, ela rompeu e agora o mercado está fazendo o quê? Uma falha para continuar em tendência. O que que eu iria fazer com essa venda? Realizar lucro e comprar aqui, tá? Para pegar essa virada para cima. Eu sei que fica um pouco complexo assim, porque aqui já está pronto o gráfico, né? Mas na hora, às vezes a gente iria vender aqui, iria zerar essa venda por aqui, comprar, ou talvez iria comprar aqui, tomar um stop. Se a gente subisse o stop para aqui, ia tomar um stop. Talvez não ia fazer nada durante isso aqui, ia voltar a comprar por aqui, tá? O importante é ver o seguinte, ó, se você tem um suporte aqui e a tendência te parece que virou, se ela tá virando de novo aqui para baixo, desconfia, tá? Ó, rompeu o pivô para cima e deu sequência, ó, e deu continuidade. O melhor a fazer aqui seria o seguinte, ó, você traçar uma linha aqui, uma linha de tendência aqui e considerar o seguinte, ó, enquanto o mercado estiver acima disso aqui, está em tendência de alta, tá? Aí ele veio para romper e fez esse fundo duplo, ó, é motivo para comprar de novo, é falha de rompimento, pelo menos para sair aqui em cima, tá? Nesse caso aqui, estava próximo ainda do suporte, a tendência recém começou, você poderia até buscar alvos mais longos aqui, tá bom? Só mais um aqui para finalizar. Deixa eu ver se eu tenho algo mais interessante aqui. Peraí, peraí. Vamos pegar esse aqui, ó. A tendência de queda mais forte ainda do que os outros exemplos que a gente viu. Então não se iluda com isso aqui, tá? Você vê algo assim correndo para um suporte, não se iluda. Pode ser que vá muito mais longe, mas também pode ser que vira, tá? E aí aqui a gente tem um setup, ó. Vamos supor, eu vendi aqui, sei lá, por alguma razão eu acreditei que isso aqui era um setup de venda e vendi, tá tudo bem. Você vender isso aqui, põe o stop aqui em cima do topo anterior. Só que aí você vê isso aqui acontecendo. O mercado rompe para cima. Tem um pivô de alta? Sim. Rompeu? Sim. Rompeu forte? Sim. Tem continuação? Tem. Então, ó, tá rompendo um canal importante? Tá rompendo um canal importante. Tem topo próximo? Tem, mas também rompeu o topo. Opa, então o mercado está realmente rompendo para trás aqui, tentando virar a tendência. Então, se você está num suporte, meu amigo, não hesita com isso aqui, tá? É um sinal de reversão de tendência. Aí você precisa de quê? De confirmação de força. Tá confirmando força aqui para você, ó? Não parece, tá meio fraco, né? Agora, e aqui? Tá confirmando força? Opa, melhorou. E aqui? Melhorou. Não tem sombra na barra. Então, você compraria aqui, botaria seu stop lá embaixo, né? E partiria para esse setup de compra. Aí vamos ver, ó, sempre no meio do caminho vai ter alguma coisa tentando te confundir, tá? Acostume-se com isso. Estou comprado, fiz uma parcial, meu alvo final é aqui em cima, onde que começou a tendência de queda. Normalmente é assim que a gente opera.
Aí o mercado já vai bonitão aqui, do nada, pum. Aí você fica, ai meu Deus, agora tá tudo perdido, agora vai voltar tudo, vai acionar meu stop, vai isso, vai aquilo. Você fala, não, eu vou confiar, porque se eu fosse vender, tivesse de fora, primeiro, o mercado não chegou na resistência. Segundo, está muito forte para cima, então provavelmente vai chegar lá. É só ter paciência. E outra, para me vender, eu preciso de um setup de rompimento e falha. Seria mais ou menos isso aqui, ó, rompimento, uma falha, né? E aí eu adiantaria essa virada aqui. Ou Alex me falou que eu tenho o outro setup, que é o setup do pivô. Então vamos lá, ó. Subiu, desceu e, rapaz, rompeu o pivô. Rompeu forte? Rompeu forte. Teve continuidade? Teve continuidade. Não tem nenhum fundo próximo aqui, ó. O fundo está lá embaixo. Aí você vai, ih, agora lascou. Só que o outro elemento, que é a resistência, não tem. Não chegou ainda na resistência. Está longe, ó. Parou longe da resistência. Aí tem hora que você tem que ser confiante, cara. Não tem jeito. Você tem que ter um pouco mais de confiança, né? Mas vamos supor que por algum motivo, né, você fez parcial, você foi subindo seu stop estava aqui, ó, bem aqui. Aí isso aqui acionou seu stop. Você pegou o lucro que deu aí nesse contrato, pá. Aqui você poderia voltar, ó. Ele está falhando no pivô, né? Não tem uma resistência ainda, tem alguns elementos aqui da reversão, mas não tem como que fala, não tem a resistência, né? Ou você poderia fazer outra coisa também, ó, traçar uma linha de tendência aqui, né? Você traçaria uma linha reta esse topo com esse topo aqui e pensaria assim, ó, se o mercado continuar abaixo dessa linha, a tendência virou, vou considerar que virou. Se não, se romper, então eu considero que isso aqui é um pivô fake, né? Rompeu aqui, você poderia comprar de novo aqui com stop aqui, comprar aqui nessa barra, stop no mesmo lugar, comprar essa confirmação de força, stop no mesmo lugar, tá? Isso aqui foi um pivô fake, tá? Nem sempre, não é todo pivô que vai reverter, especialmente se, de novo, você chegou no suporte, a tendência virou, mostrou bastante força e bastante continuidade. Isso aqui não vai virar fácil antes de chegar numa resistência, tá? Não é o primeiro pivô para baixo que vai virar isso aqui. Então sempre confia que vai um pouco mais, no caso, para chegar lá no seu alvo, beleza? Então essa aula ficou um pouco mais extensa aqui, quase uma hora de aula, mas eu acredito que tenha sido o bastante para salientar muitas dúvidas, né? Eu tinha muita dúvida de entender reversões de tendência, de entender alvos de mercado, e o que eu estou fazendo aqui é um esforço muito grande de te ajudar. Eu sei que tem muita gente com dificuldade aí no mercado para entender como que o mercado se movimenta, para se orientar no mercado, como que eu entro, como que não. E eu sei também que os exemplos na prática aqui, mercado ao vivo, vão ser bem melhor para a gente entender isso tudo. Mas esse material é um empenho da minha parte de agradecer até a Deus mesmo, né? Por ter me dado esse dom de simplificar as coisas, essa paciência, essa perseverança, para tentar achar uma forma fácil de entender isso tudo aqui. E agora que eu consegui ter os olhos abertos para isso, eu quero ajudar o máximo de pessoas aí a também entender isso aqui com tanta clareza como eu estou entendendo, beleza? A gente vai ter muitas outras aulas ainda, espero que você goste, compartilhe aí com quem você achar que precisa desse conteúdo e até a próxima aula. Valeu!